hoje a pista, para muitos criadores, acaba sendo a meta. E quando a gente olha no contexto como um todo para o cavalo, a gente sabe que isso pode trazer consequências ruins. E eu queria que você falasse, na sua opinião, qual a responsabilidade do criador começar a enxergar esse contexto de uma maneira muito mais ampla, né? Que frutos que ele pode colher, tanto bons como ruins, se ele não tiver essa visão ampla. Quando você fala de responsabilidade do criador, eu vou aproveitar essa deixa aí para seguir num pensamento que é exatamente o que eu tenho às vezes comentado, conversado, batido papo com a turma. Quem direciona em função da visão que alguns criadores atuais têm, um trabalho de seleção, muitas vezes é o árbitro, é o juiz. Por que eu estou dizendo isso? Quando o criador cria para a pista, produz animais para a pista, ele quer fazer aquilo que vai atender o jurado. Então, eu começo dizendo por aí que eu particularmente não vejo como saudável, como salutar, um trabalho de criação de cavalo, onde eu já comentei agora mesmo, um intervalo entre ações tão longo, para você seguir por aqui, e daqui a pouco, opa, muda para lá, aí muda de novo, não pode jamais ser assim. Uhum. Então, eu fico pensando o seguinte, qual que é a responsabilidade do criador nisso aí? Eu estou julgando, e eu costumo muito usar esse exemplo, fazer essa metáfora, né? O padrão de tal raça, manga larga machador, manga larga, campolina, seja o que for, diz lá que o bom cavalo é o cavalo branco. O cavalo tem que ser branco, porque sendo branco, ele executa o que a gente quer da melhor forma. Então tá. E o juiz começa a premiar cavalo azul. Poxa, o Robertinho julgou lá e deu prêmio para um cavalo azul, mas o padrão fala que bom é o branco. Daqui a pouco o Robertinho julgou de novo o azul. Engraçado, o Pedro está indo nessa onda também e já premiou outro cavalo azul ali. Responsabilidade do criador, ele deveria chegar e falar, opa, tem uma coisa errada aqui. O padrão está dizendo que o cavalo bom é o branco, que sendo branco, ele é mais visível, ele reflete o calor, sei lá o quê, e portanto, os animais que deveriam estar ganhando pista são os brancos, mas o azul está ganhando. Essa é a responsabilidade que eu acho que ele tinha que ter. Ele tinha que usar o seu poder nessa hora, inclusive em grupo, tá? Claro. Então, opa, peraí, tá tendo um problema. Como é que a gente chega aqui nesse Robertinho? Como é que a gente chega nesse Pedro aqui? Quem é o responsável? Vamos redirecionar. Infelizmente ele não faz isso, ele é imediatista, ele quer resultado, ele quer ganhar. Ele sai ali, vai na loja de tinta, compra uma lata de tinta azul e pinta o cavalo dele de azul e leva para a pista. E aí o cavalo dele é premiado. Então a responsabilidade que eu vejo do criador, ele tem que usar o seu poder para cobrar isso, para cobrar o seguinte, poxa, o padrão está aqui, vocês estão desvirtuando esse padrão. Quem que é o responsável por isso? Como é que nós vamos conduzir? Com a melhor das intenções, não é para punir um jurado, não, às vezes está faltando orientação para mim. E hoje na prática, qual seria o caminho para ele fazer isso, por exemplo? Porque às vezes a gente escuta isso da beira da pista, essa discordância, digamos. E o que eu sinto às vezes em algumas associações é você não ter, ou às vezes não ser um hábito, ou haver um protocolo de questionamento, digamos. Começa um zum, um fala lá, outro fala cá, mas não tem um protocolo de dizer, bom, beleza, não estou de acordo, acho que estão julgando animais que não estão dentro do que eu entendo que seja. Como que seria essa ferramenta que você entende? Que seria a melhor maneira? Pedro, eu vejo que cada associação pode criar esse canal. Uhum. Mas já existe aí alguma coisa que a gente entende como a referência para a gente conseguir chegar lá. Por exemplo, você tem o CDT, o Conselho Deliberativo Técnico, que é quem redige o regulamento de registro. Tá? E isso aí pode ser um caminho para que você leve a esse conselho essa preocupação, esse cuidado. Tá? Uma outra condição é o Colégio de Jurados, que é quem está envolvido com a redação do regulamento de eventos, portanto, de exposição, de julgamento. Mas esse julgamento vai acontecer em função daquele padrão racial, que por sua vez é parte do regulamento do Serviço de Registro Genealógico, que por sua vez é redigido ou alterado pelo Conselho Técnico, pelo CDT. Então eu acho que o CDT
deve ser o fórum de discussão e o fórum que vai receber essa demanda, essa reclamação, esse questionamento. O formato, eu acho que aí, se você puder se juntar, por exemplo, o grupo lá do Núcleo da Bahia percebeu isso lá no tal julgamento. Eles se juntam enquanto núcleo e apresentam uma carta para quem pode ser dirigida ao CDT ou àquele responsável, de acordo com o Ministério da Agricultura, alguém que vai supervisionar o corpo de jurados, que no caso é o superintendente de registro. Então o superintendente tem essa responsabilidade de coordenar. Ele também pode ser a pessoa a receber isso aí e fazer uma análise, de repente receber outra de outro lugar, às vezes o mesmo juiz ou outro. Então isso dá a ele uma possibilidade de atuar. Opa, realmente esse juiz está fugindo aqui. Eu vou chamá-lo, vou orientar, vou no CDT e vou sugerir alguma mudança, enfim, né? Seria uma forma. Agora, é muito fácil a gente falar assim, parece que isso vai se resolver. A gente tem que saber que essas questões elas são mais complexas, o que não significa que a gente vai desistir de agir. Não é isso.